esporte? Ele é um profissional administrativo? Não. O coach é quem fez a formação no coach. Ele é um profissional que fez essa formação. Ele pode ser um administrador, ele pode ser uma secretária, ele pode ser... Qualquer pessoa pode fazer a formação em coach. Agora, quando vocês tinham a carta de motorista, vocês sabem dirigir? Muita gente não. Tem a licença, mas não tem a prática. No coach, a mesma coisa. Então, quando nós vamos buscar um profissional, primeiro, a gente precisa saber qual é o meu problema. Então, um coach pode ajudar ou eu preciso de um psicólogo? Ou de um psiquiatra, ou enfim. Mas é uma questão muito importante. Coaching é parceria, coaching é resultado. Eu tenho um objetivo, eu quero alcançar um resultado, eu estou bem, eu quero ser melhor, é coaching. Eu estou mal, eu estou deprimida, eu terminei com meu namorado, eu perdi uma pessoa querida, eu não consigo levantar da cama. Isso não é coaching. Tá? Embora vocês possam ouvir, eu estou dando a minha opinião pessoal também. Acho que pelo fato de eu ser psicóloga e coach, eu tenho uma responsabilidade enorme nesse assunto. E gosto de fazer essa diferenciação. Tá? Então, coach é coach. Tem excelentes coaches. E tem excelentes psicólogos coaches, e tem excelentes coaches que não são psicólogos. Mas precisa existir uma diferenciação. Tá bom? Eu escrevi ali. Coaching é resultado. Coaching te ajuda e te auxilia a alcançar um objetivo. Coaching te auxilia a alcançar o resultado que você quer para a sua vida. Ajuda é essencial, é extraordinário, mas é um resultado. Alguns benefícios do coaching. Eu separei para vocês 4 benefícios. Esses benefícios, eles foram retirados de estatísticas mundiais, tá bom? Do processo de coaching, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde o coaching ainda é mais forte. Para vocês terem uma ideia da história do coaching, o coaching começou a ficar mais forte e nós, no Brasil, começamos a ouvir falar de coaching a partir da década de 70. Nos Estados Unidos, Timothy Gallwey, que foi o pai do coaching, quem ele foi? Ele foi, na verdade, um treinador. Coach, em inglês, significa treinador. E ele trabalhava com jovens tenistas. Ele começou nos Estados Unidos a treinar jovens tenistas. E o que Timothy percebeu? Que o maior oponente dos tenistas não era só o treino, a prática. Eram os fatores internos. Ansiedade, estresse, medo, insegurança. E ele foi o primeiro grande coach. Porque ao perceber isso, ele começou a criar estratégias para que esses jovens tenistas não focassem no medo, na ansiedade e na insegurança. Então o que ele fez? Ele fazia alguns rostinhos felizes nas bolas. E quando os pais daqueles tenistas iam assistir, ou eles tinham uma grande prova, né, para um grande campeonato, ele dizia, você foque no rostinho. O que acontecia nesse momento? Ele desfocava completamente daquela ansiedade. Eu estou sendo vista, eu estou sendo julgado, e criava um foco. E ele criou um monte de outras técnicas e ele ficou extremamente conhecido. Por quê? Porque quem ele treinava passou a ser um sucesso. Então, quem treinava com Timothy era um sucesso. Eram jogadores, né, eram bons, excelentes tenistas. E a partir disso, a ideia passou a ser difundida pelo mundo. Isso na década de 70, quando nós também começamos a ouvir falar sobre coaching. Nós estamos em 2012. E muita gente hoje ainda não conhece o processo. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos e na Europa, é praticamente impossível vocês
conhecerem ou terem como referência uma grande empresa multinacional que não tem um coach. Isso é comum. A noção de coaching é comum. Para a gente, nós estamos caminhando para isso. Existe uma pesquisa que diz que em 10 anos, quem realmente quer ser um líder precisa ter passado pelo processo de coaching. Precisa entender muito bem dessas ferramentas. Mas ainda é recente. De qualquer forma, o processo de coaching, ele sempre nos dá essa mensagem. Aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Só em título de curiosidade para vocês, a primeira vez que a palavra coach foi usada, nos registros, foi em 1950. Vocês sabem o que significava a palavra coach? Era cocheiro. Quem conduzia a carruagem, que também levava as pessoas de um lugar para o outro. Então o coaching, ele sempre vai ter esse significado, de levar alguém de um lugar para o outro, tá bom? Quando a gente fala dos benefícios, estão os 4 mais importantes para vocês. Eu já falei deles, tá? Durante a palestra, mas eu só queria reforçar um que eu acho muito importante. Toda vez que a gente fala de processo de coaching, o que a gente imagina? É um processo que vai me potencializar e vai me levar à excelência na minha vida profissional. Nem sempre. Eu posso passar por um processo de coaching e priorizar a minha vida pessoal. São 4 grandes pilares que nós trabalhamos em Life Coaching: qualidade de vida, relacionamento, vida pessoal e vida profissional. Nesses 4 pilares, nós vamos dar foco em um desses pilares. E quando nós focamos, obviamente, os outros vão ser alavancados. E os outros eu já falei: foco, planejamento, administração de tempo, flexibilidade, adaptabilidade às mudanças, melhoria nos resultados financeiros e prosperidade. Esse, geralmente, é o maior objetivo das empresas. Tá bom? We would have received so many different kinds of advice on where to start. One that comes to mind is to have a coach. Our board member in 2002, John Doerr, said, "You need a coach." And I said, "Well, I need a coach. I'm an established CEO. Why would I need a coach? Is something wrong?" He said, No, you need a coach. Everybody needs a coach. So Bill Campbell became my coach and has served Google very well. Every famous athlete, every famous performer has somebody who's a coach. Somebody who can watch what they're doing and say, is that what you really meant? Did you really do that? They can give them perspective. But one thing people are never good at is seeing themselves as others see them. A coach really. Vocês sabem quem está falando dele? É o Eric Schmidt, é o CEO da Google. Esse vídeo ele teve um impacto enorme. Por quê? Por que o CEO da Google? Esse vídeo teve um impacto enorme. Por que o CEO da Google precisa de um coach? Coisa estranha, uma pessoa tão bem sucedida, que chegou no auge da carreira, precisa de um coach? E essa talvez seja a definição mais genuína do processo. Quando nós também estamos bem, mas você quer ser melhor. O Eric Schmidt, ele coloca um aspecto muito importante: feedback. Nós nunca somos bons o suficiente para entendermos como os outros nos veem. E o coach, um bom coach, ele faz isso. Ele mostra para você, ele trabalha com você. Ele te dá o tempo inteiro feedbacks. Então não adianta você dizer para o seu coach: eu sou uma pessoa muito esforçada, mas nada dá certo para mim. Você não fez uma tarefa que você mesmo estipulou durante as sessões. Você sempre chega atrasada. Pronto, está ali todo o material naquele momento que você precisa para trabalhar com o seu cliente. Mas nada. Você mostra para ele que o que ele faz não é suficiente, é pouco. E que dessa forma ele não vai alcançar. Então quando o Eric Schmidt fala, ele nos dá essa impressão. Porque o feedback, ele é essencial. Por isso que coaching é parceria. É você e o seu coach. E você poder alcançar essa excelência e alcançar o resultado que você quer. Eu preciso de um coach. Às vezes a gente
se faz essa pergunta. Bom, depois de tudo isso que o Marcelo falou, Estela, que você falou, eu preciso de um coach? Será que um coach vai ser importante na minha vida? E eu montei para vocês algumas perguntas que eu acho muito importantes nós nos fazermos para podermos decidir, eu preciso ou não preciso de um coach. A primeira delas é, existe considerável distância entre suas intenções e os seus resultados? Eu tenho uma intenção, mas eu alcanço aquilo que eu quero? Essa é uma pergunta super importante. Segunda pergunta, você gostaria de alavancar mais plenamente as forças que fundamentam o seu sucesso? Terceira, você se beneficiaria de feedback que lhe revelasse como o seu desenvolvimento em determinadas áreas afeta o seu desempenho? Feedback, que é o que o Eric Schmidt fala. Nós nunca somos bons o suficiente. O outro precisa nos dar esse feedback. Mas é lógico que muitas vezes no nosso dia a dia as pessoas não vão te dar esse feedback. Por quê? Porque elas não são preparadas para isso. Como o Marcelo falou, passa pelo filtro delas. Muitas vezes. Então ela não está enxergando você, ela está enxergando você diante do filtro dela. Tá? Quarto, você sente que há um conflito entre as suas prioridades pessoais e as exigências do seu trabalho? E você não consegue priorizar? Isso é um ótimo motivo para se ter um coach. Você já se sente uma pessoa realizada, gosta do que faz, mas está em busca de crescimento para alcançar patamares mais altos? Importante. Você sente que tem boas ideias, mas que sua desorganização sempre lhe afasta dos seus objetivos? Esse item 6, eu vou contar rapidinho para vocês um cliente meu, que ele era extremamente desorganizado. E ele queria montar uma empresa. Ele tem uma empresa familiar e ele gostaria de ter uma empresa dele. E a grande questão dele no processo era a desorganização. O tempo inteiro ele dizia, eu não sei me organizar, eu não sei administrar o meu tempo, tudo na minha vida é uma bagunça. Quando a gente fala em administração de tempo, é essencial. Para quê? Para que eu possa ter foco. Para que eu possa ter tempo de planejar. Se você vive no meio de uma bagunça e de uma extrema desorganização, como que você vai conseguir alcançar o seu objetivo? Então o processo de coaching foi importante para que ele pudesse se organizar, para que ele percebesse como o objetivo dele estava nas mãos dele, mas que daquela forma como ele vivia, era impossível alcançar. E a última, você gostaria de ter mais foco, entender o porquê você não consegue começar e terminar um projeto ou algo que você considera importante? E no final eu escrevi, se você respondeu pelo menos 4 questões sim, você precisa de um coach. Tá bom? Pessoal, agora eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que eu penso que traduz brilhantemente a mensagem do processo de coaching. Tá bom? Vamos assistir. Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim. Mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos. É preciso ter motivação, perseverar, insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. Brothers, what we do in life echoes in eternity. E temos também expectativas com relação ao futuro. 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be, and it will be so. No entanto, as reviravoltas do destino nos surpreendem. Greatness is a vision. Exactly.
Nem sempre dá para se fazer só o que gostamos, mas aquele que gosta do que faz e sente orgulho em fazer melhor, a cada dia vai mais longe.